Olá, o meu nome é Maria Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros, dou consultas e cursos de astrologia, e hoje, através desse vídeo, eu vou estar falando um pouquinho sobre os sistemas de divisão de casa na astrologia, especificamente sobre o Plácido e o sistema dos signos inteiros. Ainda que esse tópico não seja o mais popular na astrologia, e até alguns alunos achem chato falar sobre o sistema de divisão de casas e complicado, confuso, eu acho tão importante a gente, desde o início, quando está começando a estudar astrologia, falar sobre isso e poder escolher um sistema de divisão de casas que faça sentido para si e nos quais você vai fazer as interpretações de um mapa com segurança. Para quem já trabalha com astrologia, então, é essencial que tenha clareza do porquê que está usando um sistema de divisão de casas em detrimento de outro. Então, falando brevemente sobre a minha experiência com sistemas de divisão de casa, eu uso na minha prática profissional o sistema dos signos inteiros, que é o sistema mais usado na astrologia tradicional e que ainda é usado na Índia. A astrologia védica usa esse sistema dos signos inteiros, e eu nunca cheguei a usar realmente Plácidos, que é o sistema mais usado aqui no Ocidente. E quando a gente calcula o nosso mapa online gratuitamente, o nosso mapa sempre aparece nesse sistema no Plácidos. O primeiro curso de astrologia que eu fiz foi numa escola que usava Plácidos, e ainda que na altura eu não tivesse conhecimento e consciência de outros sistemas de divisão de casa, eu nem sabia o que era isso. Na realidade, eu achava que havia muitas lacunas que não eram respondidas e preenchidas no mapa com esse sistema de divisão de casa. E aí eu perguntei para a professora naquela época o que eram aquelas linhas dela, falou que eram justamente as divisões das casas e que era usado o sistema Plácidos, me explicou brevemente sobre esse sistema, e eu acabei deixando esse curso e eu sentia que tinha alguma outra coisa na astrologia que para mim faria mais sentido, e foi quando eu encontrei a astrologia tradicional que tive uma conexão realmente imediata e nunca mais deixei de estudar, e acabei também trabalhando com astrologia tradicional, que eu integro a astrologia moderna hoje também, mas mantendo algumas coisas como o sistema de divisão de casas, que eu só uso os signos inteiros. Então, com esse propósito, eu vou estar compartilhando aqui a tela e vou mostrar uma pequena aula que eu preparei para a gente estar esmiuçando um pouquinho mais esse assunto e podendo conversar sobre as divisões das casas. Então, na astrologia, as casas astrológicas têm sido usadas há mais de 2000 anos. Existem mais de 30 sistemas de divisão de casa, ainda que nem todas essas, obviamente, sejam ativamente usadas por astrólogos. Apenas uma minoria desses sistemas são realmente usados. As diferentes formas de dividir o espaço trazem interpretações distintas para um mapa. Então, ainda que todo sistema ele possa trazer insights e informações relevantes para a vida de uma pessoa, existe um debate entre os astrólogos do quanto essas diferenças na interpretação não causariam uma certa ambiguidade e subjetividade na leitura do mapa. Afinal de contas, ter o Sol na casa 4 é diferente do que ter o Sol na casa 5. Ter Vênus na casa 9 é diferente do que ter o Vênus na casa 10. E quando a gente muda de um sistema de divisão de casas para outro, nosso mapa muda. Os posicionamentos, na maior parte das vezes, mudam. Em alguns mapas menos, mas em outros vai mudar completamente. A problemática em relação aos sistemas de divisão de casa. Então, muitos astrólogos não sabem dizer o porquê que usam um determinado sistema de divisão de casas. Porque nunca testaram, por um período significativo de tempo, 1 ano, 2 anos, os mapas em diferentes sistemas, para que ele pudesse ter realmente uma clareza do porquê que ele estava usando esse sistema. O aluno, geralmente, assim como o astrólogo, geralmente usa, né, aquele sistema que ele aprendeu na formação dele, ou aquele sistema que um astrólogo da confiança dele, ou que ele admira, usa na sua prática.
E isso tudo acontece muito porque os próprios cursos de astrologia não ensinam realmente essas diferenças, né? E eu conheço muitos cursos de astrologia, fiz alguns, continuo, né, sempre interessada e buscando mais, e raramente um curso de astrologia fala e explora essa questão dos sistemas de divisão de casa nas suas diferenças e estimula os alunos a testarem diferentes sistemas de divisão de casa. Na astrologia, tudo começa por a gente escolher um sistema que vai fazer sentido para a gente, que vai nos fornecer a posição correta dos posicionamentos. Então, a gente deve encontrar um sistema de divisão de casas que faça um verdadeiro sentido para nós, porque a gente verificou por nós próprios e não porque alguém nos falou que era o melhor. Então, as principais formas de divisão de casa. A gente tem os sistemas de zodíaco e os sistemas de quadrante. Os sistemas de zodíaco vão dividir as casas sempre num espaço igual, de 30 graus. Enquanto os sistemas de quadrante vão dividir o espaço entre o eixo do ascendente, do descendente, do meio do céu, do fundo do céu, para produzir 4 quadrantes. Então, esses quadrantes vão ser subdivididos para formar, para produzir as 8 casas restantes, que geralmente são desiguais em tamanhos. Então, os sistemas de quadrantes geralmente produzem casas desiguais, enquanto os sistemas de zodíaco produzem casas iguais, né? Um dos exemplos de dos sistemas de zodíacos, é das casas iguais, e também o dos signos inteiros. Enquanto no sistema dos quadrantes, a gente tem o Plácidos, o Campanos, Morinos e tantos outros. Então, falando muito brevemente sobre os signos inteiros. Então, existem indícios que esse é o sistema de divisão de casas mais antigos, seguido pelo sistema das casas iguais. O primeiro a ter sido documentado, surgiu nas primeiras décadas antes de Cristo. Ele perdeu a sua força no período da Idade Média, da Renascença, quando outros sistemas de casa começaram a surgir no Ocidente. Ele foi o principal sistema usado na astrologia helenística. E ainda, até hoje, os astrólogos helenísticos, eles usam o sistema, geralmente, primariamente, o sistema dos signos inteiros. Na astrologia oriental, na astrologia védica da Índia, esse sistema ele nunca deixou de existir, né? E com muito poucas controvérsias. Então, quem usa astrologia védica usa o sistema dos signos inteiros. Há mais de 2.000 anos que os signos inteiros é utilizado na Índia. Para aqueles que usam o sistema dos signos inteiros, é um sistema que parece reconciliar alguns dos problemas encontrados nos outros sistemas. E eu compartilho desse sentimento com os astrólogos que usam os signos inteiros, porque eu também acho e vejo isso na prática, que é um sistema que reconcilia alguns problemas que outros sistemas, principalmente os sistemas por quadrantes, não conciliam. Ele tem voltado com força, né, na atualidade. Então, cada vez mais astrólogos têm usado o sistema dos signos inteiros, têm redescoberto esse sistema e utilizado nas suas práticas. Então, é o sistema mais simples e fácil de usar. É um sistema que é medido pela relação do zodíaco com o horizonte. Então, basicamente, a gente precisa saber apenas o signo ascendente para calcular todos os demais posicionamentos. Então, como a gente pode ver na imagem, a gente tem aqui um mapa mostrando esse sistema dos signos inteiros. Então, as casas, elas coincidem com os signos. O signo que está o ascendente, aqui nesse caso é Câncer, marca a primeira casa do mapa. Leão, que é o segundo signo a partir do ascendente, marca a segunda casa. Virgem, que é o terceiro signo, marca a terceira casa. E assim sucessivamente. Então, as casas, elas sempre vão ser coincidentes com os signos. Isso significa que o signo de Áries, de Carneiro, vai ser sempre o 10º signo, a 10ª casa para quem tem o ascendente em Câncer. Câncer vai ser sempre a 10ª casa, o 10º signo para quem tem
o ascendente em Libra. Então, os signos inteiros é um sistema linear, né, que ele vai funcionar de uma maneira igual para qualquer localização. Então, não importa se você nasceu na área polar, né, que é como a gente vai estar vendo, que acima de 60 graus no sistema Plácidos, a gente vai ter variações extremas no tamanho das casas, ou se você nasceu perto da linha do Equador, não importa onde você nasceu, o tamanho das casas vai ser sempre igual. Então, portanto, não existem signos interceptados no sistema dos signos inteiros. Os signos inteiros, ele leva em consideração o signo como um todo, né, inteiro na sua natureza. E essa é a razão pela qual eu gosto mais desse sistema do que qualquer outro. E a gente vai estar vendo como isso faz toda a diferença na prática, em você observar um signo inteiro, sem estar fracionado, cortado pela metade esse signo, que traz alguns problemas, como a gente vai estar vendo agora com alguns exemplos. Ele é o sistema menos manipulado, né, no sentido de que ele não sofre alterações, alterações por cálculos matemáticos, que são criações humanas. Então, ele é o sistema mais puro nesse sentido. Os ângulos do ascendente, descendente, do meio do céu e do fundo do céu são importantes, aqui na imagem não mostra o grau exato dos ângulos, mas eles são importantes e considerados na leitura com os signos inteiros. Em relação ao Plácidos, o método Plácidos ele se popularizou na metade do século XVII, através do monge italiano Plácidos de Titis, que disseminou o uso desse sistema, mas não foi ele que criou, né? Esse sistema, na verdade, foi criado pelo rabino espanhol, por um rabino espanhol no século XII. E o Plácidos foi aquele que, de alguma forma, resgatou esse sistema e tornou ele popular, através daquilo que havia sido documentado por esse rabino. Ele é atualmente o sistema mais usado na astrologia ocidental. E muitos astrólogos, né, perguntam, principalmente aqueles que não usam o Plácidos, por que o Plácidos se tornou tão popular? E alguns astrólogos também acreditam que isso se deve em grande parte pelo fato de que o Plácidos ele se tornou o sistema usado, assumido por padrão, por defeito, né, em todos esses softwares gratuitos, como o Astro.com, o AstroSeek, o Alab.com. Isso significa que quando uma pessoa ela vai calcular o seu mapa, uma pessoa que nunca estudou astrologia, e ela vai na internet, busca lá no Google, né, calcular o seu mapa astral gratuito. Ela vai muito provavelmente encontrar um software gratuito que vai calcular o mapa dela no sistema Plácidos. E por que o Plácidos foi elegido como o principal sistema, o sistema usado por padrão nesse cálculo nos softwares gratuitos? E parece que não existe nenhuma razão específica para isso. Tem até um astrólogo agora que eu não me recordo o nome dele, mas que ele escreveu num dos livros dele de que isso teria acontecido por uma questão, na verdade, de disponibilidade, de que as tabelas, né, do Plácido eram aquelas que estavam disponíveis na altura em que esses primeiros softwares eles foram criados, e naquela época, naquele momento, as tabelas ali que estavam imediatamente disponíveis eram as do Plácidos, mas não havia sido por qualquer outra razão, por esse ser um melhor sistema ou não. Por ser um sistema baseado no tempo, que funciona em frações de movimentos diurno e noturno, determinar as cúspides das casas é complexo matematicamente. E as cúspides respondem às latitudes para o local onde o mapa é calculado. Então, as latitudes mais altas, acima de 60 graus, 66 graus, que é a área polar, elas resultam em variações extremas no tamanho das casas, que é o que a gente também vai estar falando sobre os signos interceptados. Então, eu selecionei 3 pontos, tá, que eu vou estar falando, que são razões pessoais pelas quais eu acho que os signos inteiros funcionam muito melhor na prática do que o Plácidos. E isso de acordo com a minha experiência com esses 2 sistemas,
E no final eu vou estar fazendo ainda vou estar trazendo o exemplo de um mapa, em que a gente vai estar vendo esse mapa através desses dois sistemas. Mas aqui eu coloquei os 3 principais pontos que trazem as maiores diferenças na interpretação. Então, o primeiro deles, partindo da premissa que a expressão de um signo depende das forças que operam nele. Então, isso está claro, né? A forma com que um signo vai se expressar, as temáticas, os temas relacionados a esse signo vão se expressar na vida da pessoa, tem relação com as forças, as influências que estão operando nesse signo. Então, a forma com que uma pessoa ela vai vivenciar os temas, por exemplo, do signo de Câncer na sua vida, vai depender das influências nesse signo. Então, uma pessoa que ela tem Marte no signo de Câncer, ela vai ter uma relação diferente com esse signo do que uma pessoa que tem a Lua ou que tem Saturno nesse signo de Câncer. Se a pessoa ela tem um estélio, então uma super conjunção de planetas no signo de Câncer, ela vai ter também uma outra relação com esse signo. Então, numa interpretação usando Plácidos, eu coloquei ali o recorte de um mapa que é calculado no sistema Plácidos. A gente pode ver que a casa 12 desse mapa, ela seria interpretada através dos significados de Câncer, do seu regente, do signo de Câncer, de uma maneira geral, do seu regente, que é a Lua, e de acordo com o seu posicionamento no mapa, e Urano, que se encontra no signo de Leão, nessa casa. Mas não se consideraria Marte. Então, a minha pergunta aqui é, se os planetas moldam a expressão de um signo, como é que a gente pode fazer uma interpretação, a leitura de um mapa, sem levar em consideração todas as influências relacionadas a esse signo? Então, se Marte aqui tem um impacto na forma com que a pessoa, com que esse indivíduo lida e vivencia os assuntos de Câncer, como é que eu posso estar falando de Câncer sem estar falando de Marte? E isso é um problema que não existe no sistema dos signos inteiros. Então, nos signos inteiros, o signo inteiro é levado em consideração. Ele é levado em consideração inteiro na sua natureza. A gente olha para ele como um todo, em todas as influências que estão operando nesse signo. Então, a análise da casa 12, ela começaria aqui usando o mesmo mapa, só que nos signos inteiros, por levar em consideração o signo de Câncer, Marte e o seu regente, a Lua. Então, a gente começaria por aí, por essas influências, né? As influências contidas no signo, elas são sempre levadas em consideração. Afinal de contas, como é que eu posso falar sobre um signo sem falar de todas as influências relacionadas a esse signo? E aqui uma coisa que eu acredito e que eu realmente percebo, se eu for tentar usar o Plácidos, ou mesmo quando eu vejo outros mapas do sistema Plácidos e me recordo das leituras que eu recebi e que já vi usando o sistema Plácidos, que quando um signo é segmentado, dividido, fracionado, eu tenho uma leitura desse signo segmentada, dividida e fracionada. O segundo ponto. Então, quando diferentes influências estão associadas a uma mesma casa, é impossível conciliar tantos elementos. E, em algum momento, as coisas deixam de fazer sentido. Então, nesse mapa, que é um mapa calculado no sistema Plácidos, para interpretar, com o propósito de interpretar a casa 11 dessa pessoa, se levaria em consideração como indicadores primários o signo que se encontra na cúspide, que é o signo de Escorpião. O seu regente, Marte, que se encontra em Leão, na 8ª casa. Os astrólogos modernos também considerariam Plutão como corregente de Escorpião, que está no signo de Virgem, também na 8ª casa. Vênus em Escorpião
e a Lua em Sagitário, né? No entanto, o regente da Lua, que é Júpiter, se encontra em Peixes, também deveria ser considerado, mas não é, a priori, considerado na interpretação dessa 11ª casa, usando o sistema Plasto na abordagem da astrologia moderna. Mas o regente, sendo a força por trás de um planeta, ela deve ser sempre considerada na interpretação. E isso é algo que acontece no sistema dos signos inteiros. A gente sempre vai estar falando do regente que se encontra, né, do regente de um planeta que se encontra numa casa. E aqui a pergunta é como é que pode existir clareza numa análise que leva em consideração tantos elementos dispersos, distintos e relativos a diferentes energias do mapa. Então, a leitura ela se torna confusa quando eu tento conciliar todos esses elementos. Aqui o mesmo mapa, usando os signos inteiros. Então, numa interpretação usando signos inteiros, não existe esse problema, pois o regente de todos os planetas contidos em uma casa, não importa quantos sejam, 3, 4 planetas, vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre um único planeta. E então por essa razão, né, que o mapa ele não fica tão disperso. E eu nunca vou ter, numa mesma casa, planetas em diferentes signos, planetas que tenham diferentes regentes. E é por essa razão que aqueles que começam a usar o sistema dos signos inteiros, né, eles comentam que experimentam um entendimento mais imparcial dos posicionamentos do mapa, o que torna a interpretação mais limpa, mais organizada, mais objetiva. Então, o terceiro ponto, que é a razão pela qual eu realmente escolho os signos inteiros, ao invés do Plastos, que tem relação com os signos interceptados. Então, como o sistema Plastos ele é um sistema que tem como referencial o tempo, isso pode implicar em variações extremas no tamanho das casas, a depender da latitude do qual o mapa foi calculado. Então, a maioria das pessoas nascidas, por exemplo, acima de uma determinada latitude, elas vão ter signos interceptados, enquanto a maior parte daquelas nascidas perto da linha do Equador, elas não vão ter signos interceptados. Então, nessa visão, a gente poderia dizer que as pessoas nascidas, né, e antes disso, na verdade, que na astrologia moderna, né, os planetas e signos interceptados, eles carregariam determinados desafios e dilemas relacionados à expressão desse planeta que se encontra interceptado e a área do mapa em que se encontra, né? Então, a questão agora, né? Então, nessa visão, a gente poderia dizer que todas as pessoas nascidas no Canadá, por exemplo, elas vivem esses dilemas, né, representados pelos signos interceptados, enquanto aquelas, por exemplo, nascidas na linha do Equador, não vivem, né? Porque as pessoas que nascem na linha do Equador não têm signos interceptados. Então, isso quer dizer que esses dilemas, eles são dependentes da latitude onde a pessoa se encontra, de onde a pessoa nasceu. Então, é um fator que realmente é bastante confuso. E nos signos inteiros, assim como em outros sistemas de zodíaco, nas casas iguais também, não há signos interceptados. A forma com que uma pessoa vai acessar e expressar as qualidades e energias de um signo não depende do signo estar interceptado ou não, mas sim de tantas outras influências que vão ser avaliadas em relação a esse planeta e a casa onde ele se encontra. Então, para o sistema dos signos inteiros, a diferença de latitude não é um fator no qual a nossa interpretação deverá se apoiar, e o uso dos signos interceptados realmente nunca me fez falta na minha prática
com a astrologia e para aqueles que usam os sistemas, o sistema dos signos inteiros ou outros sistemas de zodíaco, que também não fazem uso de signos interceptados. Muito bem. Então, na parte 2 desse vídeo, eu vou estar dando um exemplo de um mapa de uma pessoa conhecida e a gente vai estar olhando para esse mapa no ponto de vista desses dois sistemas. Então, eu te encontro na parte 2 desse vídeo. Tchau, tchau.